A decisão de Donald Trump é assunto nos jornais de todo o mundo. A imprensa internacional ressalta a relação da medida com os processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O Guardian afirma que o presidente Lula rebateu as ameaças e acusações de Trump e alertou contra qualquer interferência. O também britânico Financial Times falou numa escalada significativa de tensões. O economista americano Paul Krugman, que é vencedor do Prêmio Nobel de Economia de 2008, chama a decisão de maléfica e megalomaníaca. Não há racionalidade econômica, diz Fernando Haddad. Para o ministro, trata-se de uma decisão política. O vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin, comentou que considera injustas as novas tarifas. O Brasil não é problema para os Estados Unidos, é importante sempre reiterar isso. Até o momento, um silêncio da cúpula do Congresso Nacional. A Frente Parlamentar da Agropecuária afirmou que haverá impactos no câmbio. A Associação Brasileira das Exportadoras de Carne declarou que o aumento da tarifa atrapalha o comércio e afeta negativamente o setor produtivo. A Confederação Nacional da Indústria afirmou que não há qualquer fato econômico que justifique uma medida desse tamanho. A Associação da Indústria do Plástico disse que a medida atinge empresas que exportam produtos de alta complexidade. Saiu um comunicado conjunto. Presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, defenderam o diálogo com os Estados Unidos. E o governador Tarcísio de Freitas também falou hoje. A gente está fazendo a nossa parte, nós já estamos conversando com a embaixada, mas, cara, o esforço diplomático agora cabe ao governo federal. Na Bolsa, o impacto principal veio aí em cima da Embraer, né? Houve uma certa unanimidade de que a empresa vai ser a mais atingida pelas tarifas. O mercado fechou ainda há pouco, ainda estava ajustando, mas estava aí em torno de 3,3% a queda das ações. Já o dólar, ele chegou a ultrapassar 5,60 hoje. Jair Bolsonaro se manifestou hoje sobre a decisão dos Estados Unidos de aumentar em 50% as tarifas de importação dos produtos brasileiros. O ex-presidente não fez nenhuma referência ao fato de o presidente americano Donald Trump ter punido as empresas do Brasil em represália ao julgamento dele, Bolsonaro. Olha, primeiro é importante levar em conta que algumas coisas que um ser humano e um governo não podem admitir. É a ingerência de um país na soberania de outro. E mais grave, a intromissão de um presidente de um país no poder judiciário do meu país. É inaceitável. Nós entendemos que o Brasil é um país que não tem contencioso com ninguém, nós não queremos brigar com ninguém, nós queremos negociar e o que nós queremos é que seja respeitado as decisões brasileiras. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto, hoje com Júlia Dualib, é a chantagem de Donald Trump com o Brasil. Um episódio para explicar o tamanho da crise instalada entre Estados Unidos e Brasil e de que forma o ataque do presidente americano está inserido na tentativa de Trump atuar nas relações internacionais da extrema-direita. Eu converso com Roberto Abdenur. Ele atuou por 45 anos no Serviço Diplomático Brasileiro e foi embaixador em Pequim, Berlim e Washington. Hoje ele é conselheiro do Centro Brasileiro de Relações Internacionais, o CEBRE. Depois falo com Guilherme Casarões, cientista político, professor da FGV-SP e pesquisador do Observatório da Extrema-Direita. Sexta-feira, 11 de julho. Embaixador, diante do tarifaço de Donald Trump, o que o Brasil pode fazer? Olha, eu acho que o Brasil deve responder com muita firmeza, mas sem estridência. Eu acho que a nota emitida pelo presidente Lula foi perfeita, no tom adequado, curta, clara e firme. O Palácio do Planalto divulgou uma nota em que afirma que o Brasil é um país soberano com instituições independentes que não aceitará ser tutelado por ninguém. O processo judicial contra aqueles que planejaram o golpe de Estado é de competência apenas da Justiça brasileira e, portanto, não está sujeito a nenhum tipo de ingerência ou ameaça que fira a independência das instituições nacionais. Agora, eu quero fazer uma observação que talvez tenha ocorrido a poucas pessoas. Eu sou diplomata e, como diplomata, naturalmente, favoreço sempre que possível a solução de controvérsias pela negociação, pelo diálogo.
Agora, eu tenho em mente outro dos princípios básicos das Nações Unidas, que é o da não intervenção em assuntos internos de outros estados. Princípio que o Trump está desrespeitando grosseiramente, brutalmente. Nós temos que reagir a isso. Agora, a minha posição é de que, no momento, não é o caso de recorrer à diplomacia. Muita gente está enfatizando isso, mas ignora que, se nós batermos à porta dos Estados Unidos agora, vamos nos jogar nos braços do Trump e ele vai tripudiar ainda mais de nós. É hora de nós partirmos, a meu ver, para uma contraofensiva. Veja bem, nós devemos conduzir uma espécie de guerra, de guerrilha no território inimigo, mediante diversas ações. Mobilizar os políticos democratas, fazê-los conscientes dessa barbaridade e estimulá-los a se pronunciar contra o que o Trump está fazendo. Outra ação nossa seria a elaboração pela Embaixada em Washington de uma nota descrevendo a realidade dos fatos, mostrando a inverdade e os abusos do que o Trump está cometendo, espalhar isso pela internet e contactar a imprensa, contactar diretamente os principais órgãos da televisão e da imprensa escrita americana para chamar a atenção para os nossos esclarecimentos. O economista americano Paul Krugman escreveu um artigo intitulado Programa de Proteção de Ditadores de Trump, uma referência ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Sua teoria, laureada com o Nobel em 2008, foi exatamente sobre o comércio global. Krugman afirma que ficou impressionado com a carta publicada por Donald Trump. Ele diz que as tarifas são uma política econômica e não podem ser usadas para intimidar ou fazer chantagem com outros países. Nesse caso, intimidar o Brasil a abandonar a democracia. E outra coisa muito importante é acionar o empresariado americano. Tanto o empresariado que exporta para o Brasil, que pode ficar preocupado com a preocupação de que o Brasil retalie impondo tarifas extraordinárias aos produtos americanos, aliás, coisa que eu acho que nós não devemos fazer, e mobilizar, sobretudo, os importadores americanos que dependem, em muitos casos, da produção brasileira, o café, sucos de laranja, certas máquinas, equipamentos. Ameaçar uma relação comercial já vantajosa para os Estados Unidos não tem lógica econômica. E é uma guerra que só faz perdedores, diz quem estuda o assunto. É que as novas tarifas podem ter consequências nos dois países, impactando inflação, juros, empresas e empregos lá e aqui. A gente é afetado. No Brasil, perde empregos, perde atividade econômica, mas os Estados Unidos também perdem. Isso vai chegar ao supermercado, ou seja, vira inflação para o consumidor americano. Nos Estados Unidos, há uma instituição muito poderosa com a qual eu tive muito contato quando embaixador, a US Chamber of Commerce, a Câmara Americana de Comércio. É a maior entidade empresarial do mundo, é muito influente nos Estados Unidos. Seria conveniente a embaixada e setores empresariais brasileiros mobilizem a US Chamber of Commerce em nosso favor. Isso é o que eu chamo a guerra de guerrilha no território, por assim dizer, inimigo. De outro lado, nós devemos conduzir ações a partir do território brasileiro. O Congresso tardou em se manifestar, mas mal ou bem, ainda que de maneira relativamente tíbia, se manifestou. Os presidentes do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, e da Câmara, Hugo Mota, do Republicanos, publicaram uma nota conjunta. Eles disseram que o Congresso vai acompanhar de perto os desdobramentos e que os dois estarão prontos para agir com equilíbrio e firmeza em defesa da economia, do setor produtivo e da proteção dos empregos dos brasileiros. É importante que os partidos políticos que se opõem a isso levantem a sua voz
é importante que o governo procure mobilizar as entidades empresariais, a Confederação da Indústria, do Comércio, da Agricultura e as federações estaduais, a Fiesp, a Fijan, a FIEM e várias outras, e também os governadores simpáticos ao governo, porque é uma coisa triste ver governadores de estados importantes, como o de São Paulo, como o de Minas Gerais, endossando o que Trump está fazendo. Ora, o estado de São Paulo é o principal prejudicado por essas medidas. O governador Tarcísio já antes teve o erro de colocar na cabeça um boné da campanha MAGA do Trump e agora atribui ao presidente Lula, de maneira totalmente indevida, a responsabilidade pelo que está acontecendo. Postagem do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, a respeito desse tarifácio de Donald Trump. Ele escreve o seguinte: Lula colocou sua ideologia acima da economia e esse é o resultado. Tiveram tempo para prestigiar ditaduras, defender a censura e agredir o maior investidor direto no Brasil. Esse post do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, foi logo depois respondido pela ministra de Relações Institucionais, do governo, a ministra Gleisi Hoffmann, que colocou o seguinte nas suas redes sociais: quem está colocando a ideologia acima dos interesses do país é o governador Tarcísio e todos os cúmplices de Bolsonaro que aplaudem o tarifácio de Trump contra o Brasil. Aí ela continua também falando de um editorial, citando do Estadão, que não deixa dúvida, segundo ela, é absolutamente deplorável que ainda haja no Brasil quem defenda Trump, como recentemente fez o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Eis aí o mal que faz ao Brasil um irresponsável como Bolsonaro, com a ajuda de todos os que lhe dão sustentação política, com vista a herdar seu patrimônio eleitoral. É muito triste isso, e é preciso, então, que se levantem as vozes de governadores sensíveis à gravidade do que está acontecendo, ao atentado à soberania brasileira muito grave que o Trump está fazendo. Nessa guerra de guerrilha que o senhor expõe, estaria acionar a lei de reciprocidade econômica, embaixador? Porque Trump disse na carta dele a Lula que se houver retaliação do Brasil, ele aumenta ainda mais a tarifa. Olha, eu acho que o Brasil poderia ameaçar com isso para assustar os exportadores americanos para o Brasil, mas não chegar a aplicar isso, porque justamente isso serviria aos propósitos do Trump de uma escalada sem limites nessa situação. Em resposta, o presidente Lula disse que o Brasil é um país soberano e citou uma nova ferramenta legal, a Lei de Reciprocidade Econômica. O texto foi sancionado em abril e recebeu apoio unânime do Congresso e do governo. O texto dá ao Brasil instrumentos legais para responder a retaliações comerciais de outros países. Então, eu acho que nós podemos ficar na ameaça, na referência, mas não chegar às vias de fato nesse caso. Embaixador, queria agora que o senhor nos ajudasse a entender a perspectiva histórica da relação dos dois países. Este momento, na avaliação do senhor, é o momento de maior crise? É o momento mais grave na evolução das relações Brasil e Estados Unidos. Muito antes de ser embaixador em Washington, eu fui embaixador de início de 2004 a início de 2007, eu estive envolvido em diferentes etapas da relação das negociações Brasil e Estados Unidos. E eu, no livro que foi publicado recentemente, comemorando os 200 anos da relação Brasil-Estados Unidos, eu escrevi um artigo descrevendo a evolução da relação bilateral de uma situação de oposição, de adversariedade, em que os Estados Unidos eram nossos adversários, para uma situação em que os Estados Unidos se tornaram nossos parceiros. Veja bem, nos anos 50, 60, 70, 80, até o início dos anos 90, o Brasil sofreu na mão dos Estados Unidos por causa do problema da dívida externa, terrível. Sofreu também protecionismo comercial e a intransigência americana no chamado Diálogo Norte-Sul, onde o Brasil e outros países de desenvolvimento tentavam mudar para melhor a ordem econômica internacional. Então, os Estados Unidos foram o grande obstáculo a desígnios importantes do Brasil na época. Isso tudo foi deixado para trás
e a relação chegou a um clímax positivo, sobretudo no governo Obama. O Obama veio ao Brasil, a Dilma foi aos Estados Unidos. Em ambas as visitas foram emitidos comunicados conjuntos muito amplos, cobrindo uma ampla gama de assuntos de toda a natureza, mostrando a amplitude e a profundidade da parceria bilateral. E isso atravessou o governo George W. Bush, sem problema nenhum. O presidente Lula se deu muito bem com o George Bush, foi a época em que eu fui embaixador em Washington, e chegou até o governo Biden. Agora é um momento anômalo, é o pior momento nos 200 anos de nossa história de relações com os Estados Unidos. Uma situação inimaginável anteriormente, inimaginável. Só um personagem como Trump poderia cometer uma barbaridade como essa. Para a gente terminar, embaixador, os Estados Unidos são o nosso segundo maior parceiro comercial. Ele é destino de 10% das nossas exportações, quase 2% do nosso PIB. Como é que o senhor avalia os impactos na nossa economia? O impacto é sério. Há quem diga que o comércio com os Estados Unidos equivale a apenas 2% do nosso PIB. Não é verdade que isso seja pouco. 2% é muita coisa. Setores importantes da nossa economia estariam sendo prejudicados. Nos 6 primeiros meses deste ano, vendemos 20 bilhões de dólares para lá e compramos quase 21 bilhões e 700 milhões de dólares em produtos americanos. Fica um saldo negativo de 1,6 bilhão de dólares. O Brasil vendeu principalmente óleos brutos de petróleo, produtos semimanufaturados de ferro ou aço e café. E comprou óleos refinados de petróleo, peças para turbojatos ou turbohélices e turborreatores usados na aviação. E veja bem, nas nossas exportações para a China, o volume é muito grande, mas a qualidade é pouca. Apenas cerca de 20% de nossas vendas são produtos manufaturados. No caso da Europa, cerca de 40%. No caso dos Estados Unidos, cerca de 60%. E no caso dos latino-americanos, 90%. Portanto, entre os países desenvolvidos, o mercado americano é aquele que mais compra produtos industrializados no Brasil, o que é muito bom. Daí ser tão grave a perda que o Brasil possa sofrer em decorrência dessa medida do Trump. Embaixador Roberto Abdennour, foi um prazer falar com o senhor, uma honra. O senhor tem tanto conhecimento, tanta experiência nas relações, em acompanhar as relações dos dois países. Muito obrigada e até a próxima. Muito obrigado, até outra. Obrigado. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com o Guilherme Casarões. Casarões, a gente conversa há pouco mais de 24 horas depois da carta de Trump para Lula. Queria ouvir sua avaliação sobre a forma que o governo tem reagido. O próprio governo avalia que reagiu bem, reagiu rápido e de maneira incisiva, mas agora quer partir para a negociação. Júlia, a linha de defesa do governo diante das ameaças tarifárias do Trump me parece muito correta. O Lula, desde a chegada do Trump à Casa Branca, tinha feito uma opção de não escalar, de não confrontar o novo presidente americano, a despeito de todas as diferenças ideológicas. Houve um baixo perfil ao longo desses últimos meses, justamente porque havia a compreensão dentro do governo brasileiro de que a gente está lidando com um presidente cuja estratégia é essencialmente imprevisível. E desde o anúncio das grandes tarifas lá no dia 2 de abril, o famigerado Dia da Libertação, o governo brasileiro entrou num modo de negociar e de tentar prevenir danos possíveis diante de anúncios de tarifas como essas que foram anunciadas agora de 50%. Mas o próprio governo brasileiro não esperava que seria uma tarifa tão alta, né? Um montante que eu acho que só perde a essa altura para o que os Estados Unidos impuseram sobre a China. Então, isso coloca o Brasil numa situação muito vulnerável. Setores econômicos importantes do governo, do Estado brasileiro, da economia brasileira, estão sofrendo com uma ansiedade nesse momento de como lidar com esse anúncio, essa ameaça que ainda obviamente não foi concretizada. E o governo tem tentado bater na tecla de que trata-se de uma questão de soberania nacional, ou seja, que o Trump ele tentou colocar na sua carta em que anuncia os 50%,
uma série de questões que não competem à política externa norte-americana. Por exemplo, a forma como o ex-presidente Jair Bolsonaro vem sendo tratado, a maneira como o Supremo Tribunal Federal brasileiro vem lidando com questões ligadas à liberdade de expressão. Então, muitas dessas temáticas que incidem diretamente sobre a política brasileira foram consideradas pelo governo Lula como uma afronta à soberania nacional, e essa linha me parece correta nesse momento. Nós vamos tentar fazer todo o processo de negociação que for possível fazer. O Brasil gosta de negociar, o Brasil não gosta de contencioso. E depois que se esgotar as negociações, o Brasil vai aplicar a lei da reciprocidade. E aí os empresários, eu espero que estejam aliados ao governo brasileiro, porque se existe algum empresário que acha que o governo brasileiro tem que ceder e fazer tudo o que o presidente do outro país quer, sinceramente, esse cidadão não tem, sabe, nenhum orgulho de ser brasileiro. Claro, a gente não abre mão das negociações, mas ao mesmo tempo consolida a ideia de que os Estados Unidos não podem interferir diretamente em coisas que o Brasil vem tentando formular internamente, seja no campo judiciário, seja no campo político eleitoral. E os outros poderes, Casarões? O Supremo terceirizou para o Ministério de Relações Exteriores a resposta e o Legislativo demorou para responder quase 24 horas e quando respondeu, deu uma nota meio em cima do muro ali, fazendo um gesto para a oposição que aplaudiu Trump. A verdade é que não existe consenso no Legislativo sobre como responder a essa situação colocada pelo governo norte-americano. A começar porque a bancada bolsonarista foi, desde o princípio, bastante apoiadora de medidas contra o ministro Alexandre de Moraes e contra o governo Lula. A própria razão pela qual o deputado agora licenciado Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos e vem passando alguns meses lá, tinha a ver com essa expectativa de que essas negociações entre o bolsonarismo e o governo Trump, a Casa Branca, e também com deputados trumpistas na Câmara americana, poderiam resultar no enfraquecimento político do governo Lula e na descredibilização política também do nosso Supremo Tribunal Federal. Lembrando que, para a direita radical brasileira, prevalece aquela tese de que a gente vive hoje no Brasil uma ditadura do judiciário e é contra isso que eles estão supostamente lutando. O deputado federal do PL, Eduardo Bolsonaro, está licenciado do mandato desde março e atualmente vive nos Estados Unidos. Ele mantém contato com parlamentares do Partido Republicano, de Donald Trump. No fim de maio, Eduardo virou alvo de inquérito no Supremo Tribunal Federal do Brasil pela suposta atuação dele nos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. O próprio Eduardo Bolsonaro disse a público que, se não vier o perdão ao pai dele, as coisas tendem a piorar. Isso ele disse publicamente. Então, no Congresso existe um grande pedaço ligado ao bolsonarismo, ainda grande e vigoroso dentro do Congresso, que apoia as medidas do Trump e que agora está tendo até uma certa dificuldade de reagir diante de toda a repercussão que isso gerou entre os setores produtivos brasileiros, muitos dos quais históricos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro. Então, me parece haver um racha importante aí dentro do Congresso, e é por isso que a resposta foi um pouco menos enfática do que poderia ter sido em defesa da própria soberania brasileira. Aposta também de líderes partidários aqui do Congresso Nacional, inclusive aqueles líderes mais pragmáticos do Centrão, é que Donald Trump dá essa ferramenta de bandeja para o governo Lula, que até então estava tratando o Congresso Nacional como um inimigo comum, digamos assim, essa avaliação dos líderes partidários. Do outro lado, o STF não tem exatamente como dar uma resposta política nesse momento, a não ser reforçar e evidenciar o papel que o judiciário tem no processo democrático brasileiro. Ou seja, qualquer coisa além disso poderia ser lido como um entendimento ou uma reação de natureza política, que é o que o STF nesse momento está querendo evitar. Alguns ministros individualmente têm se manifestado, ainda que de forma muito pontual a respeito do tema, mas como instituição, eu acho que também o STF fez corretamente ao entregar a responsabilidade para o Poder Executivo, para o governo Lula, de efetivamente ter uma resposta e traçar uma estratégia diplomática para continuar as negociações com o governo americano, mas ao mesmo tempo também para reforçar a ideia de que, com relação à soberania brasileira, os Estados Unidos não devem se envolver. O ministro Luiz Roberto Barroso ontem ligou para o presidente Lula para conversar com ele, para manifestar solidariedade com o governo. Lula falou também que, olha, o Supremo está fazendo o correto, nada mais do que o certo neste caso, seguindo as normas democráticas. Os dois conversaram e ali foi acertado que não haveria uma resposta do STF.
Bom, já que a gente está falando da oposição, publicamente eles correram para culpar o governo, falar que isso é resultado, que as tarifas são resultado da política externa de Lula, mas nos bastidores, parte da oposição faz outro discurso, teme que haja um enfraquecimento de Bolsonaro por ser uma ação contra o Brasil como um todo e que isso acabe atingindo, do ponto de vista político e até eventualmente eleitoral, mesmo ele estando inelegível, o ex-presidente. Como é que esse movimento de Trump mexe nesse arranjo complexo aí de forças deste campo político? Júlia, havia uma expectativa, quando Trump ganhou as eleições em novembro do ano passado, de que ele pudesse utilizar todo o peso político norte-americano para reverter a inelegibilidade do ex-presidente Bolsonaro ou, eventualmente, para abrir caminho para uma alternativa de oposição ligada ao movimento bolsonarista que pudesse derrotar o presidente Lula nas urnas em 2026. Eduardo Bolsonaro e outros deputados da base bolsonarista viajaram para os Estados Unidos quando Trump venceu as eleições, estavam lá até em Mar-a-Lago, na residência do presidente, para a contagem dos votos, voltaram para a posse do Trump em janeiro e vem tentando negociar desde então um conjunto de sanções, né? Até em outro episódio a gente falou sobre a Lei Magnitsky, né, e o efeito disso sobre o Alexandre de Moraes e sobre a soberania brasileira. Então, parece que a linha de ação do bolsonarismo seria realmente utilizar os Estados Unidos como legitimador dessa demanda, seja por anistia, seja por eleições em que o Bolsonaro possa participar, revertendo, portanto, o quadro político em que o ex-presidente Jair Bolsonaro se encontra hoje. Mas, de fato, isso pode sair pela culatra. A gente está acompanhando aqui um movimento muito veloz, desde o anúncio das tarifas de 50%, de vários setores econômicos que envolvem o agronegócio, a frente parlamentar do agro, várias associações industriais, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, uma série de entidades que já expressaram a sua cautela e o seu temor de que essas tarifas possam, de fato, colocar em risco a economia brasileira, setores produtivos importantes e setores que têm uma relação intensa com os Estados Unidos, que é histórica. Lembrando que mais ou menos aí 12% do nosso comércio internacional vai para os Estados Unidos. O ataque tarifário americano espalhou temores e incertezas entre os empresários brasileiros. O setor responsável por quase 1/3 de todo o café que chega às xícaras dos americanos se disse surpreso com o anúncio de Donald Trump. O presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carne diz que o setor também está apreensivo. Os Estados Unidos são o segundo maior comprador da carne bovina do Brasil. O presidente da Associação Brasileira de Indústria de Pescados disse agora há pouco que os importadores americanos cancelaram todas as encomendas. Uma das alternativas apontadas pelos especialistas é buscar novos parceiros e aumentar relações comerciais com países do BRICS e do Mercosul. Nós deveríamos mudar a abordagem da política comercial brasileira. Nós deveríamos, inclusive, aproveitar este momento para nos integrarmos mais, né, à comunidade europeia, aos países do leste asiático. Então, de fato, isso tudo pode produzir um efeito contrário à estratégia bolsonarista. Eles apostavam no enfraquecimento do governo Lula, mas pode ser que nesse momento, diante dessa reorganização da base política e das dinâmicas políticas internamente, pode ser que o governo Lula, se souber capitalizar da maneira adequada esse discurso da soberania, essa resposta ao governo americano, pode ser também que ele consiga atrair para mais perto de si um conjunto de atores que já apoiaram o bolsonarismo no passado, rumo, de olho sempre nas eleições de 2026 e na continuidade de um governo que, nesse momento, como a gente sabe, tem uma popularidade historicamente baixa para os padrões do que já foi o governo Lula no passado. E, Casarões, para a gente terminar, Trump, ele faz isso, obviamente, não pelos olhos de Bolsonaro, né? Ele faz, imagino, mirando numa estratégia global de fortalecimento da extrema-direita. Faz sentido? Faz todo sentido. Isso desde a primeira passagem do Trump pela Casa Branca, já se falava na construção de uma espécie de frente internacional da extrema-direita, né? Que o Steve Bannon, que foi um estrategista importante do Trump na primeira passagem pela Casa Branca, chamava de internacional conservadora ou internacional nacionalista. Então a ideia de usar o peso político da maior potência econômica e política do mundo para garantir a eleição de aliados de extrema-direita em vários outros lugares do mundo não é exatamente novo, e isso me parece estar sendo colocado em marcha de maneira muito clara agora na segunda passagem do Trump pela Casa Branca.
Esse elemento, né, que está ligado ao Steve Bannon, ele é muito central porque ele pressupõe a ideia de que os Estados Unidos cumprirão seus interesses políticos e geopolíticos e também ideológicos caso consigam eleger uma série de aliados ao redor do mundo. E o Bolsonaro, claramente, é uma das pessoas mais identificadas com o Trump como figura e, enfim, a partir da sua ideologia também. E a nota do Bolsonaro repete a subserviência que o Bolsonaro mostrou ao Trump em todo o mandato. É bom lembrar que numa visita do Bolsonaro aos Estados Unidos, ele mete um I love you so no meio da conversa ali. Aí agradecer ao Trump por existir é um outro verso da mesma canção de amor. Mas existe uma outra dimensão, que é a dimensão da chamada liberdade de expressão. A gente não pode esquecer de que um dos temas aglutinadores da extrema-direita nesses últimos anos tem sido a defesa de um tipo muito particular de liberdade de expressão, que diz respeito à maneira como a Constituição americana interpreta a liberdade de expressão e que fala de uma liberdade incondicional e restrita que não é compatível com a maioria das legislações nacionais que a gente tem ao redor do mundo, mas que é de interesse de, por exemplo, grandes empresas de tecnologia, detentoras de plataformas de redes sociais, que lucram bastante com esse ambiente desregulado, né, do espaço virtual. Então, países que têm apostado na regulação das redes sociais, é o caso do Brasil, é o caso da legislação europeia, é o caso da Austrália e de outros lugares do mundo, a gente tem observado que nesses lugares o Trump ele tem tentado também não só apoiar partidos de extrema-direita ou de direita radical, como também apoiar campanhas contra a regulamentação de redes sociais, e o Brasil acabou ficando nessa encruzilhada. É um país que tem uma relevância ideológica, dada essa plataforma ideológica trumpista, é um país que tem um peso geopolítico, né? Lembrando que no final da semana passada a gente teve a cúpula dos BRICS realizada no Brasil. Eu acho que isso explica também um pouco o timing dessa carta do Trump. E o Brasil é um país que está justamente naquele lugar que é muito bom para nós, mas ao mesmo tempo pode ser desconfortável entre o Ocidente e o Sul global. E isso faz do Brasil um país alvo muito importante, estratégico para o governo americano, o que também explicaria essa carta que não tem aparentemente nenhum fundamento comercial, mas tem um grande peso político, tem um grande motivador político, como a gente tem acompanhado. Guilherme Casarões, um prazer ter você aqui no assunto. Até a próxima. Obrigado, Júlia. Até a próxima. Este foi O Assunto, podcast diário disponível no G1, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Júlia do Ailib e fico por aqui. Até o próximo assunto.